né? E aí, para cada nicho, para cada tipo de negócio, vão ter características diferentes que vão tornar aquele lead menos qualificado. Aí a gente pode destrinchar algumas dessas características aqui que podem impactar para cada Que vão deixar caso. ele menos qualificado, você É, fala? que um cliente pode ser desqualificado para mim e para Entendi. você, não. Entendeu? Depende da definição assim, do seu perfil de agência. Tem várias características que vão determinar se é qualificado para você e pode não ser para mim. Então, às vezes, se eu sou uma agência mais bem posicionada, que sabe já cobrar mais caro, tem, assim, já conhece o cliente, as características do cliente dela, às vezes, um cliente que é muito bom para você, às vezes é pequeno demais para mim. Entendeu? Então, tem essas questões ali. Então, de certa forma, a gente descobre qual que é o... ele não é qualificado igual para todo mundo. Entendi. Entendeu? É isso. No caso de vocês ali, o que você olha e fala? Cara, esse aqui é qualificado, esse aqui não é. Cara, tem várias características, tá? Eu vou falar, por exemplo, pela Supersal, que é a nossa agência de marketing. O principal é faturamento, mas não é só faturamento. Por exemplo, a gente hoje gosta, né, prefere atender clientes que faturam acima de 300 mil reais por mês. A gente não tem pegado menos que isso. Só que só ter acima de 300 mil já é suficiente pra gente poder falar, cara, esse cara aqui é bom pra gente? Não. Por exemplo, às vezes o cara tá quebrado, ele tá devendo, todo mundo tá na merda, tá com a corda no pescoço, não tá tendo lucro. Cara, esse cara não vai durar, vai me dar dor de cabeça pra cacete. Então, pra mim, não faz sentido. E na reunião eu consigo sentir isso. O cara tá muito desesperado, eu prefiro não pegar. Destrincha aí um pouco, porque que o faturamento é um critério importante ali. Porque, por exemplo, acho que muita gente que tá assistindo a gente, às vezes pensa, se o cara vai pagar, não. Dane-se o faturamento, o cara vai poder qual que é o pagar, maior tá erro das disposto a agências? Achar que qualquer empresa pode pagar ele, mesmo que ela queira, basta ela querer contratar, que já é o suficiente. E não é. Isso daí, cara, é uma falácia, assim, porque às vezes o cara tá abrindo um negócio, vamos supor, o cara tá abrindo um negócio, nem tem faturamento, ele vê sua agência lá, gostou, tal, pô, vou te pagar 3 mil reais por mês, o cara não aguenta o terceiro mês. Então, por exemplo, o cliente está abrindo, se ele não tem muita experiência, se ele já não tem background, se ele já não tem outros negócios, cara, dificilmente eu aceito. Provavelmente eu não vou pegar. Então, a gente precisa ter essa clareza, entendeu? Que não é só o faturamento, mas o faturamento é um dos aspectos principais. E por que o faturamento? Porque o faturamento, ele vai me dizer a capacidade de pagamento desse possível cliente. É uma diretriz, né? Assim, é uma direção. Então, se eu cobro 5 mil reais no meu cliente, mais, vamos supor que ele investa mais 5 mil reais em anúncio. Então, 10 mil reais é o custo. Esse cliente ele precisa faturar um tanto que justifique ele pagar 10 mil reais para mim. Porque senão, se ele faturar, por exemplo, 100 mil reais, 10 mil é 10% do valor do faturamento dele. Fica muito apertado. É mais do que, às vezes, ele tira para ele mesmo. Então, o faturamento tem muito a ver com o ticket que você vai cobrar. Por isso que a gente falou mais cedo que se um lead, às vezes, o cliente às vezes é qualificado para você, ele pode não ser para mim e vice-versa. Então, às vezes, se o meu ticket é 5 mil, ele precisa faturar mais. Para você, às vezes, seu ticket é 1.000 reais. Pô, aí, cara, pode faturar bem menos que tudo bem, vai encaixar. Cara, agora, as agências, igual o Guico falou num contexto, normalmente a gente vai começando e vai aceitando o que chega, o que alguém indica. Esse é o problema das agências. Mas existe um jeito, então, de ter uma agência, porque a gente está aqui na proposta de falar que o cliente qualificado é a variável principal para crescer uma agência. Perfeito. Tem como ter uma agência só com cliente qualificado? Cara, ou isso certeza. é utopia? Como é que o cara não chega só nesse... tem como fazer, mas como deveria ser assim. A gente ensina a fazer e deveria ser assim. Porque, cara, o grande erro das agências... O que acontece? Como é que uma agência é criada? Geralmente a pessoa tem uma habilidade técnica, vai pegando um cliente, vai pegando outro, vai pegando outro. Ah, você faz isso? Faço. Ah, você aceita 1.000 reais? Aceito. Você aceita 500? Aceito. De forma aleatória. Então, primeira coisa, eu quero entender ter clareza sobre o modelo de negócio dele. Quanto que ele vai cobrar, quem que ele vai atender, o ICP dele, o perfil de cliente ideal dele. Tudo isso ele precisa ter clareza. Porque normalmente quem está começando pega qualquer coisa. Vive de indicação, então ele pega o que chega para ele não escolhe o que ele quer atender. Então, indicação, chega muito cliente desqualificado, porque chega qualquer coisa. Se você atende um monte de cliente ruim no sentido de faturar pouco, né? Você acha que esses clientes que vão te indicar, eles vão te indicar clientes bons que faturam muito? Não vão. Então, cara, o modelo de negócio é importantíssimo, né? Por que eu estava falando isso mesmo? Porque você estava dizendo que é possível ter todos os clientes qualificados, assim, mas você sempre foi assim? É completamente possível, cara, porque se você tem clareza, então, de que você precisa ter um cliente que, pô, fatura bem, tá bem, saúde financeira boa, tal, não vai ser um cliente que vai te dar dor de cabeça, cara, se você escolher só esses,
você vai ter um LTV, ou seja, esse cliente vai ficar contigo deixando mais dinheiro ali durante muito mais tempo. Esse tipo de agência, que é o que a gente defende, é o que a gente ensina, ele é uma agência muito mais saudável com menos trabalho. Se eu começo a encher um monte de cliente ruim para dentro da agência, vai me dar um problema operacional. Vai virar um caos. O cliente vai encher o saco. O cliente que paga pouco, geralmente, ou que está apertado, que está quebrado, geralmente ele é o que dá mais trabalho. Fato. Então, se eu tenho só clientes bons, no sentido de, pô, o cara que fatura bem, a chance de eu dar resultado para ele é maior, a chance de ele ficar mais tempo comigo é maior. Quando o cliente fica mais tempo comigo na agência, ele passa a ser muito mais lucrativo. Então, você fecha um cliente, fica comigo 3 meses, pagando R$1.000, ele vai deixar comigo R$3.000 ao longo dos 3 meses. Se eu fecho um cliente de 3 mil durante 12 meses, ele deixa para minha agência 36 mil. E depois que passa dos primeiros 2, 3 meses, que é a parte ali do onboarding, que é a parte mais chata, que você tem que fazer diagnóstico, planejamento, um monte de reunião, entender o cliente e tal. Depois que você passa dessa parte, cara, o resto depois é só otimização, melhoria, acompanhamento. É muito mais tranquilo, menos trabalho.